Iniciando aqui Master Talk, agora para abordarmos a questão da alma humana e se a alma poderia viver destituída de um corpo, se atingiria seu verdadeiro fim e vice-versa. Uma questão, infelizmente, muito obscurecida em nossos dias, principalmente da parte de movimentos espíritas e ocultistas, que tentam dar um propósito e um significado diferente para a alma daquilo que a sã doutrina ensina. E antes de prosseguir, gostaria de dar um pequeno aviso de que, se gostam do trabalho que realizamos aqui, se gostam das nossas informações, do conteúdo que disponibilizamos pelo YouTube, que a partir de janeiro estaremos, por meio de stories e feeds, trabalhando no Instagram com um conteúdo alinhado com a tradição e que pretende então ensinar e propagar a fé de sempre naquele meio. E se você usa o Instagram e gostaria de nos acompanhar, fica aí o convite. Então, muito obrigado e prosseguindo agora para o convidado especial, Luciano Takaki, que já poderia se apresentar, por favor. Boa noite. Hoje vamos tratar um pouco da alma humana, né? Dado que, devido à filosofia moderna, né? Com a dúvida metódica de Descartes e outras doutrinas materialistas, colocam em xeque, né, a existência da alma humana ou até mesmo chega a negar mesmo, né? Mas, para esclarecer melhor, vamos iniciar. Já posso começar? Pode, pode. Bem, primeiro, né, o primeiro, devemos esclarecer, né, o que é exatamente a alma humana, né. A alma humana é basicamente a forma substancial de um corpo vivente, que pode ser de uma planta, pode ser de um animal, pode ser do ser humano, com a diferença que o ser humano tem potências peculiares que não se encontram na alma dos vegetais e dos animais. Assim como os animais também têm potências que não se encontram na alma dos vegetais. A alma humana, ela começou as no âmbito filosófico, né, começou a ser discutido dentro da filosofia grega, né. Quem começou a se aprofundar melhor no assunto foi Sócrates. Para Sócrates, a alma humana, né, e consequentemente para Platão, porque foi Platão, discípulo de Sócrates, e registrou os seus diálogos, né, o a alma humana é a essência do homem, ponto, né. Como Platão ensinava, né, para Platão, é como se a alma fosse um piloto e o corpo um navio, né. Mais tarde, né, veio Aristóteles e corrigiu essa noção. Para Aristóteles, a essência humana não é a alma humana, senão o conjunto corpo e alma, né? Porque ele descobriu que a alma é, na verdade, a forma substancial do corpo. E o que é a tal forma, né, substancial? A distinguir aqui que existem dois tipos de forma, né? A acidental e a substancial. A acidental, ela é, por assim dizer, o conjunto de todos os acidentes, né? Para quem não está acostumado com esses termos, né, acidente nada mais é que aspectos não essenciais que encontramos no ente. Por exemplo, a brancura do urso polar, né, o verde da grama e assim vai, né, ao tamanho de uma pessoa. E o conjunto desses acidentes, né, a qualidade da coisa, o tamanho dela, etc., forma a forma acidental. A forma substancial já é uma parte constitutiva do ser da coisa.
sem a qual a coisa não pode ser, não pode ser o que ela é. A partir do momento que a matéria ela é individuada, por assim dizer, ela já adquire uma forma substancial. E e como os seres viventes são, bem diferentes dos que não são vivos, como por exemplo uma pedra, né, os seres viventes, eles possuem a capacidade de governar os seus, por assim dizer, os seus próprios acidentes. Por quê? Porque uma planta, por exemplo, ela cresce, ela tem um certo, entre aspas, domínio, né. Ela cresce, os seres vivos são senhores dos seus acidentes. Ela cresce, ela se nutre, ela gera outros vegetais, e ela não pode realizar isso se não tiver uma forma que lhe dê potência para isso. É o que nós chamamos de alma. Estou Fui claro até aqui? Sim, sim, perfeitamente. Né. Na Sagrada Escritura, a noção de alma, começa meio diferente, né. No Gênesis, né, quando narra a criação, a alma chama a alma de sopro de vida, como nós vemos no Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, e no Gênesis 2:7, né, que diz que Deus, infundiu o sopro da vida pelas narinas do homem que acabou de ser criado, né. Jó, em 12:10, ele diz o seguinte: Ele que tem em mãos a alma de tudo o que vive, e o sopro de vida de todos os humanos. Já no livro, salvo engano, no Êxodo e no Deuteronômio, aí parte do Gênesis, há eles o autor sagrado identifica o sangue com a alma, né, tanto é que proíbe os hebreus de consumirem o sangue, porque o sangue é o que dá a vida, o sangue seria a alma. Mas é bom lembrar que isso é um sentido mais metafórico, né, não pode levar ao pé da letra. Claro que sem o sangue não vivemos, mas o sangue não é tudo que nos dá a vida. E e no Novo Testamento, né, Cristo, que foi Deus e homem, ele, além da sua divindade, ele também tinha a sua natureza humana e, consequentemente, uma alma humana. Tanto que no Horto das Oliveiras, né, antes da sua agonia, ele disse: "A minha alma está triste até a morte". Isso já mostra que Cristo tinha todas as potências da uma alma humana, todos os apetites e paixões também, como todo ser humano, com exceção, obviamente, da mancha do pecado original. Eh, e é interessante abordar essa parte aqui, porque já que Aristóteles disse, né, que a alma é a forma substancial do corpo, né, e o corpo humano não pode o ser humano não pode ser o que ele é sem essa alma, senão o corpo entra em corrupção, né, e há também o problema de que a alma separada do corpo, ainda que subsista, e isso daí eu vou explicar mais tarde, é a revelação em que nós católicos cremos, né, nos dá, o conhecimento de um fim conveniente à alma que se separa do corpo após a morte. Afinal, se a alma humana subsiste após a morte, ao contrário da alma dos animais, ela tem que ter algum outro fim, né, já que a alma humana fora do corpo não realiza todas as suas potências, a não ser a mera intelecção. Então, nos é revelado que a que após a morte, no dia do juízo final, haverá a ressurreição dos mortos, como é revelado, que nós ganharemos esse mesmo corpo que nós estamos, porém glorificado, sem doenças, sem os efeitos que nos acometem, né. Tanto é que
o apóstolo São Paulo, né, na 1 Coríntios, ele diz, capítulo 5, ele disse, né, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista de imortalidade. No livro de João, no Evangelho de João, capítulo 5 também, Cristo, ele disse que em que, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho o ter a vida em si mesmo. Ele conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no sepulcro sairão deles ao som de sua voz. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. E se aproveitando disso, né, da necessidade dessa verdade, né, como surgiram hereges que negavam que Cristo tinha alma humana ao apenas de divindade, Clemente V, no Concílio de Viena, em 1311 e 1312, ele declarou, né, outro sim, sempre com consenso do referido Santo Concílio, reprovamos como errônea e contrária à verdade da fé católica toda doutrina ou tese que afirme temerariamente que a substância da alma racional ou intelectiva não é verdadeiramente e por si a forma do corpo humano, ou suscite dúvida a esse respeito e, para que seja conhecida por todos, a verdade da pura fé e fechado o caminho a todo erro, definimos que qualquer um que no futuro ouse afirmar, defender ou sustentar com pertinácia que a alma racional ou intelectiva não é a forma do corpo humano por si essencialmente, deve ser considerado herege. Temos aqui a Igreja Católica definindo como dogma uma verdade puramente filosófica, né? Afinal, é necessário conhecer essa verdade filosófica para entender esse mistério, né, que é a divindade unida ao corpo de Cristo e mais a sua alma humana, que não podemos negar. Algum comentário? Nada a acrescentar até agora, pelo menos. Pode prosseguir, por favor. Então, essas são o que nós católicos precisamos saber da alma humana, né? Agora, como nós conhecemos a alma humana, né? A alma humana, ela, assim como Deus, né? A existência de Deus, ela não é algo tão evidente, porque nós não conhecemos diretamente ela. Porém, ela podemos dizer que é de alguma forma evidente, né? Assim como de Deus, seguindo a acepção de que é algo facilmente acessível a qualquer inteligência honesta. E por que digo isso? Porque há efeitos que nos levam a conhecer a alma humana, né? A partir de suas causas. Como, por exemplo, a capacidade mesma de intelecção. Porque que são operações que nós realizamos com a nossa inteligência que independe do corpo. É óbvio que para que o nosso intelecto ele é o inferior dos outros intelectos, né? Porque o anjo, por exemplo, ele tem uma inteligência intuitiva. O anjo, quando ele foi criado, tanto os anjos bons como os demônios, quando eles foram criados já com todo o conhecimento da, infuso nele. A inteligência dele já possui todas as espécies inteligíveis necessárias para a inteligência deles atuarem como conveniente. E o intelecto divino, né? Que que não precisa comentar muito, né? Porque Deus, ele quando pensa alguma coisa, essa coisa imediatamente é criada, né? O nosso intelecto realiza uma operação oposta,
Porque enquanto o conhecimento de Deus cria, nós já temos que abstrair o que foi criado para conhecermos o que foi criado. A nossa inteligência, ela é abstrativa. Essa e a partir do momento que nós abstraímos as coisas, né, nós podemos elaborar enunciações ou raciocínios, né, que são operações típicas do intelecto. Porém, não podemos realizar essas operações se não conhecermos o que é externo a nós. Porque para nós produzirmos um único pensamento, por simples que seja, precisamos conhecer algo que é externo a nós. Isso vai totalmente contra, por exemplo, a doutrina de Descartes, né? Descartes, ele acha que a primeira evidência, a única coisa evidente é a nossa própria consciência, nosso próprio pensar. E que todo conhecimento sensível, que pelo qual nós dependemos desses conhecimentos para conseguirmos pensar alguma coisa, ele acha que tudo deve ser questionado, entendeu? Não é assim, não, obviamente não é assim, né? O filósofos idealistas como Descartes, ele acha que nós somos anjos, não somos anjos. Nós dependemos de conhecimento do que é externo a nós para podermos pensar alguma coisa. E, esse tipo de operação, ela não pode ser explicada por meros fenômenos físico-químicos, obviamente. Visto que a matéria não pode ordenar por si mesma, e muito menos ordenar de uma forma que crie algo em nós que seja capaz de elaborar algum pensamento, né? Esse fenômeno físico-químico não pode explicar a capacidade do ser humano em querer conhecer alguma coisa, capacidade de elaborar argumentos ou realizar artes, etc, etc. Isso já deve ser o suficiente para termos certeza de que nós temos algo no nosso corpo que são capazes de realizar operações que conseguem ser independentes desse mesmo corpo, de alguma forma, e, e que vai além da constituição material. Ok, né? Agora, nos outros seres vivos, né? A alma deles é evidente a partir das operações meramente naturais e materiais. Porém, a própria constituição natural dele não explica ainda, né? Tomemos, por exemplo, os vegetais. Os vegetais, eles possuem três. Os vegetais possuem uma alma puramente vegetativa, né? Depois vamos falar, vamos nos pouco a pouco referir, né, as partes potenciais da alma humana, né? A humana, a alma humana tem a sua parte vegetativa, tem a sua parte sensível, que é comum aos outros animais, e a parte intelectiva ou racional, que é própria dele, né? Os anjos, eles são puro espírito, né? Então os anjos só têm a parte intelectiva mesmo. Mas vamos deixar os anjos de lado porque são um caso à parte. A, a- os vegetais têm apenas a alma vegetativa, a parte vegetativa da alma, né? Essa parte vegetativa, ela tem três potências. Não, perdão, tem três potências, três potências. Três potências que são a geradora. A geradora é responsável pela reprodução, porque os vegetais eles se reproduzem também, ainda que seja de uma forma bem diferente dos animais e dos seres humanos. Ela possui a parte nutritiva, que é uma potência cujo objeto mesmo são os nutrientes, e, e a parte aumentativa, responsável para que, dentro dos seus limites, obviamente, o vegetal cresça. Os vegetais tem uma outra, tem uma outra coisa que a alma, né? Ela também tem o que chama de apetites, né? A parte vegetativa, ela tem o apetite natural.
que é o que faz ela buscar os alimentos. A a potência, nutritiva, ela faz nutrir-se, né. O apetite natural faz o vegetal com suas raízes, né, ou a realização por fotossíntese, buscar os nutrientes. Nos animais, o apetite natural é o que vai causar a sede e a fome neles. Os animais, quando eles ficam com fome ou com sede, eles vão buscar o que é o alimento e a água que é devido, né. É assim, né, já saltamos para os animais. Os animais, ele também possuem as potências da alma vegetativa, né, porque os animais também se reproduzem, também crescem e também se nutrem. Então eles têm essas potências comuns dos vegetais. Só que o animal, ele tem outras potências, que são os seus sentidos, né, e é por isso que chamamos essa parte da alma de parte sensível ou sensitiva. É porque é a parte onde estão os sentidos, né, que são de 2 espécies. Tem os sentidos externos, que são a visão, a audição, o tato, paladar e o olfato. E os 4 sentidos internos, que são o sentido comum, o a imaginação ou fantasia, memória e a estimativa, né. Por esses sentidos internos, o animal vai conhecer as coisas, mas de maneira diferente da dos humanos, porque o conhecimento dos animais são meramente sensíveis. Eles distinguem uma coisa da outra por mera comparação, entendeu. Se o cão identifica o seu dono, por exemplo, ele não sabe que aquele que quem o que é o dono, por exemplo. Ele só vai identificar como uma coisa diferente das outras, entendeu. Ah, os sentidos internos, eles só funcionam se tiver os externos, obviamente. O sentido comum, por exemplo, é ele que vai reunir todos os dados, por assim dizer, do mundo externo sensível, né, como por exemplo, as cores das coisas, o som, o cheiro, o sabor, né, ou as coisas que podemos perceber pelo tato, etcétera. Isso tudo vai ser reunido no sentido comum, que vai organizar esses dados, por assim dizer. E esse sentido comum, ele vai gerar uma imagem sensível, né, a partir das experiências que teve no mundo sensível, vai gerar a imagem sensível das coisas que conheceu, e essas experiências e aí essa imagem sensível vai ser, por assim dizer, arquivada, depositada na memória. A estimativa, ela vai dizer se convém o animal, eh, buscar aquela coisa ou repeli-la, entendeu? Se aquela coisa é boa ou má. A estimativa serve para isso. Na alma humana, nós não temos estimativa. Temos o que nós temos é a cogitativa ou razão inferior, entendeu? Ah, e nós, obviamente, temos, né, os mesmos sentidos dos animais. Perdão, faltou mais uma coisa, né. Os animais também têm a potência locomotora ou motriz. Não são todos os animais que têm, né, algumas ostras, mariscos e cora esponja do mar, etcétera, esses animais eles não possuem essa potência. Elas são imóveis, são quase que limítrofes aos animais, e também só possuem o tato, né. Nem todos os animais possuem todos esses sentidos que eu disse. Uns têm mais, como a minhoca, por exemplo, outros têm perdão, uns têm menos, como a minhoca, né. Minhoca ela não enxerga, por exemplo, ela praticamente só tem o tato. E os animais mais perfeitos, como os cães e gatos, e certas espécies de aves que possuem todos os sentidos. Então é isso, a potência da alma sensível é os sentidos internos e externos e a potência locomotora motriz. O homem, ele já tem
como sua potência da alma humana já, que ela já tem a potência intelectiva, que é própria dela. Ela possui, obviamente, as todas as potências das partes vegetativa e sensível. A humana tem a parte intelectiva, onde reside o intelecto e a vontade. O intelecto realiza as operações que lhe é própria, obviamente, né. O intelecto, por exemplo, ela, ao contrário dos animais que identificam as coisas por comparação, o intelecto humano, ele já diz o que é a coisa, não apenas como ela é, o que é a coisa e para que ela é e por que ela é, etc e tal. Já conhece a coisa pelas causas também. É por isso que, geralmente, quando uma criança começa a crescer, ela faz 2 perguntas muito frequentes: "O que é isso e por quê?". Os animais não são capazes de fazer essas perguntas. Ah, e o essa potência intelectiva, né. E o que faz a vontade? A vontade é o que chamamos também é também um dos apetites, né. Os animais, eles têm duplo apetite, que é o apetite concupiscível, ligado à parte reprodutora, né, e a irascível, de autodefesa, né. Se um cachorro vê a sua fêmea, né, a o apetite concupiscível vai entrar em ação. E se um cão, ele for comer alguma coisa e vê que um outro cão está comendo a sua comida, aí vai entrar em ação o apetite irascível, né. E dentro desse apetite irascível e concupiscível temos as paixões, né. Mas já dentro da parte intelectiva da alma humana, temos o apetite volitivo ou intelectual, que é o que produz o nosso não só o nosso desejo por conhecimento, como faz também nós buscarmos aquilo que o nosso intelecto aprendeu como um bem, e que esse bem nós devemos buscar. Perfeitamente, os animais eles não conseguem ter esse controle, essa moderação. É por isso que nós conseguimos ir além e sermos muito melhores que os animais. Sim, os O- animais não são capazes de fazer voto de castidade, por exemplo. mas, por exemplo, os animais, por outro lado, não conseguem comer mais do que deveriam. Então, Exato. Isso daí já é Isso daí são, por assim dizer, é como o ser humano ele já é livre, os animais não. Os animais são quase não são máquinas, né, como Descartes dizia, mas são quase isso, né, são quase isso. Porque eles são meio que programados para seguir uma certa ordem. E como eles só vivem no mundo sensível, né, a alma deles morre junto com o corpo. Assim como vegetais também morrem junto com o corpo, porque o foco deles está apenas no sensível. O ser humano não. O ser humano, ele, por ter essa potência a mais, que já é quase que totalmente independente do corpo, então a alma humana, ela vai subsistir. Só que quando essa alma humana subsistir por si mesma, né, fora do corpo, ela não vai conseguir realizar todas as potências. Ela só vai inteligir. E inteligir ainda aquilo que foi apreendido. Mas as outras potências ele não vai ser capaz de realizar. Ele não vai ser capaz, por exemplo, de obter conhecimento novo. Porque sem o corpo não tem como ter os seus sentidos. Então, né, eu acho que até aqui já expliquei bem, né, a natureza da alma humana e também dos outros animais. Tá bom assim? sim, sim, acho que já é o suficiente. O Agora vamos falar propriamente do que temos na alma dentro da alma humana em si, né. A alma humana, ela é a única, por exemplo, né, que tem consciência.
Consciência é basicamente o ato de aplicar um conhecimento já obtido, definição de Santo Tomás de Aquino, né? Tanto é que o nome, o nome consciência do latim significa conhecimento com outro. É a consciência a regra próxima das nossas ações, né? Por isso que é comum dentro da teologia moral, né, entre os confessores, né, a opinião comum de que se uma pessoa ela age contra a sua consciência, ela naturalmente peca, mesmo que essa obra seja materialmente boa, ela vai pecar. Por quê? Porque se uma pessoa ela age contra a sua consciência, ela vai realizar algo que ela mesma entende como mal. Agora, quem age segundo a sua consciência não vai pecar, porque porque ela vai agir buscando aquilo que ela mesma entende como bem, ainda que a obra possa ser materialmente má. E, obviamente, né, pecados graves como assassinato, roubo, etc., não entram aí, porque pela Cinderese é praticamente impossível um ser humano não saber que isso é mal, né? E também temos o caráter, né? O caráter é na definição, né, que encontrei, é o conjunto ordenado dos hábitos operativos práticos, que podem ser afetivos, cognitivos e comportamentais. O caráter, né, algumas pessoas chegam a confundir caráter com temperamento, né, isso é errôneo, obviamente, né. Temperamento é a compleição natural de um indivíduo, e isso depende muito da constituição orgânica dele, né. Caráter é diferente. Para aperfeiçoar para uma pessoa se aperfeiçoar segundo seus temperamentos, exige uma outra coisa, né. Já gravamos podcast, aliás, o Tremecido gravou o podcast já sobre isso, né. Agora, com relação ao caráter, para desenvolver o caráter, a pessoa tem que desenvolver as suas virtudes. E as virtudes e as virtudes são hábitos, né. A alma ela possui hábitos também, né. Hábito é uma disposição estável da coisa, né. E obviamente isso está relacionado à alma também. A par a partir do momento que o hábito ele é bom e que conduz essa pessoa ao bem, nós chamamos isso de virtude. Se obviamente for ao contrário, vamos chamar, né, se conduz a pessoa para o mal e não raro, ir contra a sua própria natureza, nós chamamos isso de vício, de vício. E como foi claro até aqui? Sim. Então, o as então, isso mostra, né, que podemos, né, dentro do âmbito natural, melhorar, por assim dizer, a nossa alma, né. Não é necessariamente melhorar a alma, né, é melhorar essa união, por assim dizer, né. Razão porque se uma pessoa que vive no vício, ela não vai conseguir conviver com os outros homens, né, que são virtuosos, por exemplo. Então, convém que nós, a partir do momento que conhecemos a natureza da alma humana, também conhecemos essas potências e esses hábitos para aperfeiçoar nós mesmos, né. É claro que eu estou falando isso no âmbito natural, porque, como católicos, não apenas devemos nos desenvolver a parte natural, como também a sobrenatural, que vem pela graça, né, a partir da frequência aos sacramentos, né. Ao contrário do que os protestantes dizem, né, a graça ela eleva a natureza da alma humana.
A alma humana, na parte natural, ela sua parte mais elevada é apenas a parte intelectiva, né. E, com a graça santificante, nós somos elevados a um outro patamar, como como se a nossa alma não só tivesse essas potências, como ainda por cima ela fica ela fica por si mesma agradável a Deus, né, e a Deus. Enfim, o que mais falta aqui? Sim, eu faltou falar de como nós conhecemos, né. Essa daí é toda a parte natural da alma humana. Agora o que agora vamos falar da que é mais próprio da alma humana, que é o seu conhecer, né. O conhecimento do ser humano começa pelos sentidos. Começa pelo seguinte, por exemplo, o ser humano que não conhece nunca viu uma maçã na vida, não conhece uma maçã, a partir do momento que ele vê uma maçã, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai, se perguntar o que é isso, obviamente. Veja que ele não necessariamente vai perguntar o que é a maçã, ou como é a maçã, porque vai estar aos olhos dele, aos sentidos dele, né. Ele vai saber como é o objeto já pelos sentidos. Só que ele vai perguntar o que é isso, né. O Ele vai perguntar o que é isso já conhecendo a coisa pelos sentidos. Os sentidos vão abstrair o como é esse objeto, né, por exemplo, maçã é vermelha, tem tal tamanho, tem tal sabor, tem tal cheiro, etcétera, etcétera. E se ele vê mais uma diferente, ele vai abstrair isso também, e vai ter uma série de experiências com maçãs, de vários tamanhos, vários sabores, etcétera. Esse Essas informações, elas serão reunidas pelo sentido comum, vão ser reunidas pelo sentido comum, e a imaginação vai compor, com base nessas experiências com maçãs, uma imagem sensível de uma maçã, dentro dos seus limites, né. Sabemos que a maçã, ela pode ser vermelha, pode ser verde, pode ter tons amarelados, etcétera e tal, né. Porém, a gente nunca se a gente vir algo parecido com maçã, mas azul ou rosa-choque, a gente não vai pensar que aquilo é maçã. Então vai estar, ou se virmos uma maçã, gigantesca, ainda que se pareça maçã, não vamos pensar que aquilo é maçã. Então, a imaginação, a partir das experiências sensíveis com maçã, vai formar uma imagem sensível da maçã que comporte tudo aquilo que podemos identificar como maçã. Essa é a imaginação. A nossa al Os animais também têm imaginação, com a diferença que a nossa alma, por ser uma alma racional e intelectual, a imaginação ela é subordinada à nossa inteligência. A nossa inteligência consegue, por exemplo, não apenas compor imagens sensíveis, como criar coisas que não existem a partir dessas mesmas experiências sensíveis. O ser humano, por exemplo, ele consegue imaginar uma maçã cúbica, mesmo que ela não exista. Assim como podemos imaginar um dragão, por exemplo, porque nós temos experiências sensíveis observando répteis, vendo asas de morcego, etc e tal, e podemos compor um dragão usando a nossa inteligência, não necessariamente a nossa imaginação. Nós pegamos o que a nossa imaginação, as mais sensíveis da nossa imaginação, para compor isso com inteligência. Tem gente que acha que a imaginação é superior à inteligência. Não. Mesmo quando um ser humano consegue
criar na sua mente coisas que não existem, ele usou mais inteligência do que imaginação. Retornando ao assunto, né, a imaginação compôs a imagem sensível da maçã. A memória vai depositar, vai arquivar isso daí, né. A nossa memória, ela é superior à dos animais, porque a nossa memória consegue comportar imagens inteligíveis, né, espécies inteligíveis, os animais não. E a partir daí, né, eh, temos as 2 faces do intelecto, né, intelecto agente, intelecto possível. O intelecto agente, a partir de tudo isso, ele vai abstrair o que é a coisa, né. É o tipo, aquilo é uma maçã. E o intelecto possível vai colocar, o que o intelecto agente, colocou em ato, perdão, em potência, o intelecto possível, ao ser, por assim dizer, fecundado pelo intelecto agente, ele vai colocar aquilo em ato. É meio complexo, né, mas espero ter sido claro até aqui. Você Mag? Sim. Então, o intelecto agente abstrai e o intelecto possível, ao ser fecundado, ele coloca isso que o intelecto agente abstraiu em ato e confirma, né, o conhecimento da maçã. A cogitativa, que é o quarto sentido interno, é o que vai dizer se tal coisa é ruim, boa, ou se deve ser descartada, evitada, etc e tal, né. Se a maçã estiver boa para consumo, a cogitativa vai dizer que aquela maçã pode ser consumida. Só para dar um exemplo, né. E nós chamamos de razão inferior porque ela é participado, né, da potência intelectiva mesma. Isso também quer dizer o seguinte, né, a tudo todos os 4 sentidos internos do ser humano e também dos animais, se os tiverem, eles residam no cérebro, não na alma ainda. A cogitativa do ser humano, de alguma forma, já está no limiar, né, entre cérebro e alma, mas nos animais, tá tudo no cérebro, que é o órgão que é responsável por esses sentidos. Ainda que ele só consiga funcionar com a ajuda da alma, porque a alma humana, a alma, tanto dos animais como dos vegetais e como dos seres humanos, ao se separar do corpo, né, o corpo já perde todas essas potências, já não consegue mais fazer mais nada e vai entrar em estado de corrupção. Isso inclusive é interessante observar, né, a morte, o fenômeno da morte é algo que os materialistas não conseguem bem explicar, né, uma visto que uma pessoa que viveu não sei quantos anos, né, a partir do momento que morre, em poucos dias depois já está em estado de putrefação. Então então é isso. Algum algo a acrescentar? Algo? Não, não. Tudo bem? Enfim, Tudo bem. enfim, né. Eh, a coisa quando ela é conhecida, né, entra em ação também a vontade. Se a coisa for boa, a vontade vai querer buscar essa coisa. E convém aqui comentar que o primeiro ato da vontade, a partir do momento que ela depois que ela entra em ação, por assim dizer, é uma paixão chamada amor. Amor que é muito hoje em dia é uma palavra que, por assim dizer, é pouco não só é pouco conhecida, como ela é deturpada, né. O pessoal confunde amor com coisas obscenas, indecentes, etc e tal. O amor, na definição de Santo Tomás de Aquino, é o princípio do movimento que tende ao fim amado. Essa é a definição que ele dá.
O amor, é a prova do amor causar o desejo da coisa, e quando essa coisa é alcançada, causar alegria à pessoa que ama, né. São Tomás ele completa dizendo também que não há prazer e desejo senão quanto ao bem amado. E o amor, ele tende também ele também vai causar uma outra paixão, que nós chamamos de ódio. O ódio, o que ele vai fazer? O ódio, ele vai, causar a ira, temor ou tristeza, né, quando reconhece algo que vai contra o bem amado ou que obstrui, eh, o alcance a esse bem amado, etc e tal. Isso daí é importante saber, porque dentro da lógica natural, né, é comum, por exemplo, se uma pessoa fizer mal a outra que nós amamos, nós odiarmos a pessoa que fez esse mal. Mas, né, como somos seres racionais e como Deus, né, de forma gratuita nos dá a graça santificante, eis que Cristo dá a ordem de amarmos até mesmo as pessoas que fazem mal. Parece até fugir um pouco da lógica, né. Mas mas é justamente porque Cristo ele não está querendo que nós fiquemos apenas no natural, mas também no sobrenatural. Ele quer nós que nós vamos além do que natural. Esclarecendo, claro que a graça faz uma alteração acidental na alma, né? Porque a graça é uma qualidade sobrenatural inerente à nossa alma que nos dá uma participação física e formal, embora análoga e acidental na natureza mesma de Deus, né? A graça altera acidentalmente e não substancialmente a alma, porque senão nós seríamos de outra espécie, que não humanas, com a graça santificante, o que não acontece. Uma vez que a graça, ela, apesar de superar a natureza, não a tira ou a substitui, né? Podemos dizer que a alma, ela regenera a natureza do justo, por assim dizer. Convém esclarecer isso. Então então é isso, né, parece que eu já esgotei todas as minhas anotações aqui, Fernando. Ok. Mas, enfim, eu acredito que, né, um TED Talk mais breve, eu acho que já eu acho que eu já esgotei, né, o que eu tenho anotado aqui, né. Eu acho que a intenção também não é esgotar o assunto, né, porque a alma humana, ela tem uma constituição, não, a alma humana é simples, obviamente, né, porque é apenas a forma do corpo. Só que o desdobramento das suas potências, apetites, paixões, etc e tal, né, quando a gente fala de hábito, essas coisas, ela acaba se tornando um assunto que não tem como esgotar num podcast, obviamente. Teria que consultar vários livros, né. Inclusive, com base para gravar esse TED Talk, né, eu usei não só, né, a Suma Teológica e a questão disputada sobre a alma, do São Tomás de Aquino, né, De Anima, ou sobre a alma, de Aristóteles, e La praxis de la psicologia e seus níveis epistemológicos segundo São Tomás de Aquino, do Martin Echevarria, né, que no Brasil que é um livro que se tentar adquirir no Brasil vai ser bem caro, né, mas é isso. Né, e tem o meu artigo também, né, que é um artigo breve também, que explica o que é mais ou menos o que é a alma humana de maneira
breve também, né? Mas para quem quiser se aprofundar mais no assunto, tem as devidas fontes também. E é isso. Muito obrigado, Luciano, por expor tão bem uma temática tão esquecida, né? Por, na realidade, me ajudar aqui a ressuscitarmos, afinal, já não se toca mais nesse assunto. E permite-se então que charlatães e movimentos teosóficos se Sim, apropriem, sim, né, desses termos. sim, sim. Ainda mais que há más filosofias, né? Que, aliás, poderia ter abordado também, que acha que crê, por exemplo, que a alma é uma pessoa, é a pessoa mesmo, entendeu? Como, por exemplo, os cátaros pensavam assim, salvo engano, que a alma é a pessoa e que o corpo é algo que tem que ser descartado, é algo mal. Luciano, ou se nós somos até, por exemplo, na tecnognose, onde eles acham que a alma é basicamente o seu cérebro. E se eles conseguirem mapear o cérebro, eles mapeiam a alma. Como se- eu Então não é sei se você, bem. eu não sei se você viu, né, mas tem aquele filme, o Ghost in the Shell, que basicamente eles tentam salvar todas as consciências da humanidade em pendrives. É para você ver como. E é para você ver, e não, e não me surpreende se esse movimento começar a crescer, né? Há várias problemáticas aí, né? O São Tomás de Aquino, por exemplo, quando ele refuta Platão, quando ele disse que essa analogia do que eu falei no começo, que o piloto é a alma e o navio é o corpo. Não é assim. É porque Platão está claramente falando de coisas que, apesar de serem distintas, ele está separando. Não, não é assim. A, o corpo e a alma se fundem num ente só, num ser só. A alma separada do corpo, ainda que subsista, né, no caso do ser humano, ele não vai ser propriamente uma pessoa. Vai ser, como o Carlos Nogueira chama, né, uma pessoa truncada, imperfeita, porque não vai conseguir realizar todas as potências. E o corpo sem a alma é um cadáver, né? Não é uma pessoa propriamente. Tanto é que, por exemplo, né, João morreu, né, e o João morreu e o corpo está ali na sala, né? Nós não dizemos que o João está na sala, dizemos que o corpo de João está na sala, porque a pessoa de João não existe mais, entendeu? Assim como também é, o, por exemplo, né, estamos vivos, né, nossos olhos estão funcionando perfeitamente, né? Nesse momento, os olhos são propriamente olhos mesmos. Agora, se quando a pessoa morre, os olhos dela não deixarão de ser olhos mesmo. Só vamos chamar aquilo de olho no sentido equívoco, né? Equívoco no mesmo sentido de que tá apenas com o nome, entendeu? Mas não é mais propriamente aquela coisa, porque o olho deixou de servir para enxergar. É apenas algo que está ali em estado de corrupção. Ok, Perfeito, então muito obrigado, Luciano, por ter disponibilizado seu tempo. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui e até a disponha. próxima. Tudo bem? Até mais.